Olá, eu sou Cláudia Sá, eu sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro e eu digo para vocês que o mais importante nessa vida é ter paz. Aquela paz que faz com que a gente tenha aquele prazer de caminhar descalço na areia da praia, da gente frequentar uma piscina com os amigos ou até tomar um chuveirão lá no quintal. Com esse calor danado, é muito legal você poder tirar os calçados e caminhar descalço. Mas isso às vezes esbarra com um problema que é muito comum nas unhas, que são as micoses de unha. As unhas ficam com um aspecto muito feio e as pessoas têm vergonha de sair descalço. Às vezes tem uma viagem, às vezes tem um encontro e às vezes se sente um pouco perdido e angustiado porque as unhas estão muito feias por causa da micose de unha. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque, primeiro, a gente tem a questão do hospedeiro. Então, sempre se imaginou que só pessoas idosas é que tinham micose nas unhas porque tinham problemas de saúde, tipo diabetes, tipo problema circulatório, e por aí vai. Só que o que a gente percebe é que nos países tropicais como o nosso, o calor é muito intenso, a gente tem uma grande variedade de fungos e eles podem se reunir começando por um, por dois, e fazer uma verdadeira colônia de fungos nas nossas unhas. O tratamento, de um modo geral, é feito com medicação local e com medicação via oral. Mas, às vezes, você já fez tudo isso e nada resolveu. A sua unha continua feia, a ponta do dedo continua muito inchada e você não sabe o que fazer. Então, baseado nisso, eu comecei a estudar há mais de 10 anos essa questão para ver como é que eu podia te ajudar. E como é que eu consegui começar a te ajudar? Utilizando o laser, esse laser de Neodymium AG. O que ele faz exatamente? Ele melhora a circulação da ponta dos dedos, ele é anti-inflamatório e, para uma série de tipos de espécies de fungo, ele estoura a parede do fungo e faz com que aquele material de dentro do fungo se exploda e faça a extrusão desse material de dentro do fungo. Isso funciona para todos os tipos de fungo? Nem sempre. Então, muitas vezes eu associo com o laser de CO2 fracionado na lâmina da unha. E aí você vai me perguntar, esse tratamento dói? Não, esse tratamento não é doloroso, não há necessidade de fazer nenhum tipo de anestesia, porque esse laser que melhora a circulação da ponta dos dedos, ele é feito com parâmetros específico para as unhas. Então, a gente não utiliza nada que seja agressivo. Como é que eu vou acompanhando essa melhora? Eu vou acompanhando, medindo as unhas. A gente precisa ter um parâmetro bem objetivo para a gente ver se a unha está crescendo ou não. Senão, é minha palavra contra a sua, tá certo? Então, não é assim. Então, tudo em medicina a gente tem que ir avaliando gradualmente. Todas as pessoas têm a mesma resposta? Também não. Então, isso vai depender se a unha está pouco comprometida, se ela está média até a metade comprometida ou se ela está toda doente. Isso vai influenciar na evolução do caso, porque quanto mais intenso é o problema, mais difícil é para a gente tratar e, às vezes, leva mais tempo. Ao passo que, quando a gente faz esse tratamento com laser, essa combinação, eu também gosto de fazer uma avaliação clínica para ver se a pessoa tem algum problema de pisada, se tem um problema neurológico de fibras finas que altera a circulação da ponta dos dedos. Isso eu faço com um exame chamado termografia. Com a termografia, eu consigo ver a temperatura do pé, o gradiente de temperatura, e aí eu vejo se aquela circulação do pé está suficiente para manter aquelas pontas dos dedos rígidas. Porque se a pessoa tiver algum problema circulatório, seja ele de origem vascular ou de origem neurológica, a gente tem que estar ciente do que está acontecendo para não fazer um tratamento às cegas. É importante saber a espécie do fungo. Olha,
70% das culturas dá sempre negativo. Então, é difícil, às vezes, a gente identificar quais são os fungos, porque quando a micose está muito antiga, pode ter associação de mais de um tipo de fungo, inclusive de bactérias. Então, tem trabalho já mostrando que, quando você trata o fungo, pode ficar ainda bactéria lá. Então, por isso que a cultura ela perde um pouco esse valor para essa questão das unhas. E outra coisa também muito interessante é que os pés não são estéreis. Então, se a gente pegar qualquer material do pé, vai ter sempre fungo e bactérias ali. Então, o importante não é só identificar o que está causando, mas a gente fazer uma avaliação clínica bem feita para ver o que está acontecendo, a gente fazer o tratamento. Eu tenho um protocolo que vai acompanhando esse tratamento até a unha crescer normalmente. Então, tem gente que leva alguns meses e tem pacientes que pode levar até 1 ano, porque a unha cresce, em média, 1 milímetro por mês. Quando a gente faz o laser e dá boa resposta, o que acontece? Essa unha cresce 2 milímetros por mês. Então, é sinal de que a gente está com uma boa evolução. Se você tiver alguma dúvida, gente, pode mandar que eu respondo. Eu estou sempre antenada para saber quais são as suas dúvidas, porque eu quero, na realidade, ajudar você a resolver esse problema da vergonha de andar descalço, a vergonha de colocar uma sandalinha com os dedinhos de fora e andar sempre com calçado fechado, mesmo com esse calorão do Rio de Janeiro. Tá bom? Eu quero te ajudar a melhorar esse problema. Tchau, gente!